de las posibilidades. Estos son algunos de los objetivos que tenemos en la red. Yo los ubicaría en 3 grandes. Hacemos análisis de política pública y legislación. Generamos una corriente de opinión favorable a los derechos de la infancia y fortalecemos las capacidades de las organizaciones vinculadas a temas de niños y niñas. Son algunas de las organizaciones integrantes, pero en esta ocasión les voy a compartir una de las líneas fuertes de trabajo, que es Infancia Cuenta. Esto está sustentado en un modelo conocido como incidencia basada en datos. Hay una frase que me parece que lo ilustra muy bien, y es hacer del dato un hecho político. En consecuencia, buscamos movilización. Parte de lo que encontramos en nuestros países, en América Latina, es que hay una invisibilidad de la infancia. No los vemos. Generalmente se construyen datos, pero estos no necesariamente están desagregados y nos permiten encontrar las diferencias para poder tomar decisiones. La tarea que hacemos en un equipo técnico que tiene la red es desagregar los datos de las fuentes públicas para construir el sistema de indicadores. Tenemos en estos indicadores 62 indicadores clasificados en 8 dominios: demográfico, ciudadanía, salud, educación, economía, seguridad, hábitat y un índice legislativo. Cada año actualizamos en promedio de 50 a 60% de estos indicadores, depende por supuesto de la disponibilidad pública de los datos, y tenemos, digamos, estas fuentes de información, los datos duros, pero también nos allegamos de encuestas u otras fuentes de información que no son periódicas, que no son constantes, y tenemos una posibilidad de mostrarlo a través de publicaciones. Bueno, estos son algunos de los gráficos y datos que tenemos de la Infancia Cuenta 2009, que es importante comentarles, perdón, en el anterior, que además de los libros de datos, de las publicaciones, buscamos cada año tomar un eje temático sobre el cual vamos a hacer la incidencia pública y política focalizada. La red tiene muchas estrategias de incidencia, o varias, pero el ensayo temático que tenemos de Infancia Cuenta, de los datos, nos permite emprender como proceso acciones de incidencia focalizada. En este caso, 2009, la versión 2009-2010 fue sobre las niñas, que es parte de lo que les voy a mostrar rápidamente. Me voy a saltar, estos son datos que están disponibles en nuestro sitio de internet y que nos permite ir mostrando en términos de la infancia y los diferentes rangos de edad cómo está la garantía de derechos. No Brasil foi constituído, no âmbito do Fórum Nacional, comitê de monitoramento. Então, esse comitê ele é composto por instituições que acreditaram na proposta, e que decidiram ser parceiros do fórum, apoiando a proposta financeiramente, porque isso tem custos. Então, o comitê ele é formado, como é que eu faço aqui? Pelo Conselho Federal de Psicologia, pela KNH, o Marista, a Plan, a Visão Mundial. E a equipe executora, ou a equipe de realização do projeto, é o Instituto Marista, é a equipe do Instituto Marista de Assistência Social. Então, é uma equipe composta por um coordenador, uma jornalista, um estatístico e um analista social, que são responsáveis pela produção do relatório. O nosso marco conceitual é o que o Martim já falou, a gente parte dos princípios estabelecidos na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e, diferentemente do México, nós também nos pautamos nos direitos fundamentais estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós temos no Brasil uma lei específica, que é o Estatuto, que rege, que traz os dispositivos relacionados aos direitos da criança e do adolescente. Essas são as fontes oficiais. Todos os dados trabalhados no relatório, eles são oriundos de fontes oficiais. Então, essas são as fontes que nós utilizamos. É o IBGE, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é vinculado ao MEC,
o Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Direitos Humanos e LAMUD, o Tribunal Superior Eleitoral, a Associação Brasileira de Magistrados, a ABMP, e o CONANDA. Os indicadores, eles foram escolhidos a partir de alguns critérios, né? Então, a relevância social com relação à agenda política de governo, a validade, ou seja, fonte, né, de fontes oficiais e confiáveis, a cobertura populacional representativa do público-alvo que a gente gostaria de contemplar, a especificidade para possibilitar a gente identificar alguns efeitos, a comunicabilidade, ou seja, tem que ser um dado de fácil compreensão, a periodicidade e a possibilidade de comparação, porque como vão ser relatórios anuais, a gente quer trabalhar com séries históricas, né? E a desagregabilidade, de forma que a gente possa obter alguns dados específicos de algumas situações que sejam de interesse. Como todo processo, né, nós tivemos muitos desafios na construção desses indicadores, né? Devido a indicadores anacrônicos, inexistência de alguns indicadores que nós consideramos extremamente importantes, as informações descontínuas, nós não temos uma periodicidade em algumas fontes de dados que nos possibilitasse fazer um trabalho mais completo, alguns indicadores muito pontuais e a morosidade na disponibilização das informações, em que pese todas as fontes serem públicas, né, não é muito fácil obter as informações. O Selo Unicef, ele é uma proposta que ele tem por objetivo mobilizar pessoas para melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes em municípios. Ele envolve gestores e a comunidade são provocados a observar, acompanhar e transformar a realidade em que vivem meninos e meninas. Os municípios que mais conseguem avançar dentro dessa metodologia, da proposta que é feita, eles são reconhecidos internacionalmente e ganham aqueles que eles adoram, que é o Selo Unicef Município Aprovado. O Selo Unicef, nessa articulação, para ser trabalho de rede, a gente não vai fazer nada sozinho, a gente sempre precisa estar trabalhando em rede, em construção, em envolver as pessoas. Então, o selo ele é municipal, mas ele é articulado com as demais esferas do governo por meio do Pacto Nacional Um Mundo para a Criança e Adolescente do Semiárido. O pacto é um compromisso firmado pelo Brasil, assinado pelos 11 ministérios, 11 estados que integram o semiárido brasileiro, mais a Organização da Sociedade Civil, Organiza a Sociedade, organismos internacionais e empresas. Este compromisso também é realizado em âmbito estadual. Então, cada estado, os 9 estados do Nordeste, mais Minas Gerais e Espírito Santo, fazem os seus comitês também em prol da criança e do adolescente. O Selo Unicef ele também tem uma articulação com o compromisso com o mundo, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, a metodologia do Selo Unicef está baseado também nos Objetivos do Milênio. Então, quando a gente olha os nossos indicadores, a gente tenta cumprir essa etapa a partir dos Objetivos do Milênio também. O selo ele valoriza o esforço de cada município que vai melhorando os seus resultados, na busca dessa garantia dos seus direitos. Então, cada município que se inscreve, a gente convida os municípios a participarem dessa iniciativa. Então, o município vai, se inscreve, e aí eles são incentivados a trabalhar em 3 eixos, que a gente chama de impacto social, gestão das políticas públicas e participação social. Como é que a gente faz essa avaliação? Então, você tem um monte de indicadores, lá são 13 indicadores de impacto, 19 de gestão, você vai analisar, mas você não pode comparar um município diferente um do outro. Você faz um agrupamento para poder comparar ele com ele mesmo, o município dentro da sua própria realidade. Porque nessa metodologia eles precisam avançar, melhorar os seus indicadores para serem reconhecidos. E a avaliação do nosso sistema de pontuação com eles é uma coisa bem simples, que eles são agrupados. Então, na média do grupo, vai pontuar porque eles conseguiram melhorar, eles estão avançando, estão acima, estão melhorando. Se está abaixo da média, então eles não pontuam. Mas isso a gente tem conseguido fazer, nas conversas onde a gente vai para essas capacitações nos municípios,
o que eles relatam muito é: agora eu tenho olhado mais para o meu município. Agora eu tenho entendido melhor o que esses dados querem dizer. E como esses dados fazem com que ele tenha mais vida. O número para eles passam a ter vida, mesmo sendo um número distante às vezes. Você consegue fazer com que eles reconheçam a importância de avaliar, de monitorar o que está acontecendo e propor políticas públicas. Retomando aqui o ponto, a Fundação, então, faz esse trabalho junto a municípios do Estado de São Paulo e ela investe no fortalecimento das redes para que atuem de maneira a fortalecer a garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Nessas redes, compostas, então, por ONGs, empresas, órgãos públicos, secretarias, conselhos, como é que o trabalho conjunto desses vários atores assegura maiores avanços na questão da garantia desses direitos. Foi-nos, então, dado o desafio de tentar identificar para esse conjunto de municípios que avanços concretos teriam existido nesse período de apoio da Fundação ao trabalho das redes e o que as redes propriamente ditas fortaleceram e contribuíram para que esses avanços fossem possíveis. 3 perguntas fundamentais orientavam esse trabalho. Como mensurar os resultados, que é aquilo que a gente já comentou mais ou menos antes, que transformações decorrem dos processos de trabalho de rede e o que mudou nos municípios com a implantação deste fortalecimento da relação entre essas organizações. Para o contexto. Eu acho que esse slide talvez seja o que melhor sintetiza essa percepção de como era antes e como ficou depois da introdução do trabalho de redes. Acho que vale a pena uma rápida leitura dele. Nenhuma política pública direcionada à criança antes e questões da infância problematizadas depois como questões do segmento específico da criança e do adolescente. Dependência de outros municípios nas ações socioeducativas versus melhor relação, melhor empoderamento das instituições locais para o tratamento das questões. ECA desconhecido antes, ECA incorporado nas questões do município depois. Ausência de indicadores, lacuna de ação coletiva, falta de diálogo, visão parcial, pensar na criança de modo isolado, a criança na escola, a criança na dimensão da saúde, a criança na rua, a criança envolvida com questões de violência, como fossem elementos estanques e depois uma visão muito mais holística, muito mais completa desse ser que apesar de ser sujeito de intervenção de entidades específicas, é um ser único com todas essas suas características e multiplicidades. Depois, essas relações fortalecidas, a criança pensada de modo integrado, criação de programas com diferentes vertentes, banco de dados integrado, planejamento de ações calcado em metas e melhor relação do Poder Judiciário com a questão da criança e do adolescente. Então, acho que a gente tem aqui um retrato bem claro do que é você trabalhar, vamos dizer, a partir, vamos dizer, de uma rotina política de atuação, de a formação de políticas públicas versus um olhar especial, um olhar qualificado, um olhar atento ao problema específico que a gente está querendo evidenciar.